Hoje a gente vai fundo na história de Canutama, uma cidade lá na Amazônia, para descobrir as origens de verdade dela. Uma história que, olha, muitas vezes ficou de fora dos livros e dos registros oficiais. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase aqui que é muito forte. Ela já coloca o tema central da nossa conversa. Uma cidade que nasceu da união de povos negros e indígenas, muito antes de qualquer outra identidade chegar por lá. Só que aí vem esse verso super popular que diz que a cidade tem alma cearense. Ué, como assim? Como é que essas duas ideias, que parecem tão opostas, convivem? É exatamente nessa contradição que a gente vai mergulhar para entender a identidade tão complexa de Canutama. E para a gente conseguir desatar esse nó, primeiro a gente precisa conhecer o cara que está no centro disso tudo. Um homem cuja verdadeira identidade foi sendo, bem, ofuscada pelo tempo. Esse aqui é o Manoel Urbano da Encarnação. Foi a partir do seringal dele que a história de Canutama começou. A imagem que a gente tem hoje é baseada em descrições da época, e ela por si só já conta bastante coisa. O Manoel Urbano era mestiço, e é fundamental a gente entender o que isso significava naquele contexto. Ele tinha ascendência tanto indígena quanto africana. A própria identidade dele já era uma ponte entre dois mundos. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Pessoas da época, como o explorador William James, descreveram ele exatamente assim, sabe? Dando ênfase à sua forte herança negra. Esse é um fato que a história oficial muitas vezes tentou diminuir ou até apagar completamente. E essas duas representações artísticas, que foram criadas justamente com base nesses relatos, ajudam a gente a visualizar e a reforçar essa identidade. Fica bem claro, né? A gente está falando de um fundador negro em plena Amazônia, e reconhecer isso é o ponto central para corrigir essa narrativa histórica. Mas o Manoel Urbano não era só um homem, ele construiu uma sociedade. E para entender Canutama de verdade, a gente precisa olhar para como era essa comunidade original, isso bem antes das grandes migrações que mais tarde mudariam tudo. A sociedade que deu origem a Canutama se apoiava em dois grandes pilares. De um lado, os povos indígenas Palmari, que eram os donos ancestrais da terra com todo o conhecimento da floresta. Do outro lado, a população negra, que chegou ali principalmente através do urbano e formou o núcleo de trabalho do seringal. E o Manoel Urbano, por causa da sua própria herança, era a cola que unia esses dois mundos. Ele não só convivia, ele se integrava de verdade. Ele se casou com 3 mulheres indígenas, seguindo todos os rituais delas. Isso mostra um respeito profundo. Ele era essa ponte cultural, sabe? Um líder informal que ajudava a apaziguar as tensões que surgiam ali. E isso tudo nos leva a uma conclusão muito importante. Bem antes da chegada dos cearenses, Canutama já era um lugar diverso, plural. Já existia ali uma sociedade mestiça, com uma cultura própria que foi sendo criada no encontro entre o mundo indígena e o mundo negro. Só que essa base original, claro, não ficou isolada. A chegada de outros grupos acabou transformando Canutama, criando um mosaico de gente ainda mais complexo. Dá pra gente pensar na sociedade de Canutuma como se fossem 4 camadas, uma em cima da outra. Primeiro, a base indígena. Depois, o núcleo negro, fundamental. Aí veio uma presença branca, no começo bem pequena, e por fim, a chegada em massa dos chamados cearenses, que redesenhou completamente o mapa social da região. O ano de 1877 é o ponto de virada. Uma seca terrível no nordeste do Brasil provocou uma migração gigantesca de pessoas para a Amazônia procurando trabalho nos seringais. Foi esse evento que mudou Canutama para sempre. E claro, essa nova mistura de gente gerou muitas tensões. Os indígenas, que eram essenciais para a sobrevivência de todo mundo, acabaram sendo os mais explorados. A população negra ficou numa posição intermediária, muitas vezes tentando mediar os conflitos. Já os cearenses, apesar de endividados e explorados, eram vistos pelas elites como mais civilizáveis, e isso dava a eles algumas vantagens. Essa frase, nossa, ela resume a experiência de todo mundo de um jeito muito humano. Ninguém chegou em Canutama pronto, inteiro. Indígenas, negros, cearenses, todo mundo teve que se adaptar, que se reinventar para sobreviver naquele lugar tão desafiador. Bom, então a pergunta que fica é: por que essa história tão fundamental, essa base negra e indígena, acabou sendo tão esquecida, tão ofuscada pela história que veio depois? A resposta basicamente está na força dos números e em quem conta a história. A migração do Nordeste foi tão grande, mas tão grande, que com o tempo a cultura dele se tornou a dominante.
E aí a narrativa dos fundadores cearenses acabou passando por cima, apagando a memória da base original. Mas essa história não sumiu. Ela tá lá, sabe, de forma silenciosa, gravada na sociedade, nos rostos, dos costumes de Canutama. Pode não estar nos documentos oficiais, mas ela pulsa na vida da cidade, só esperando para ser redescoberta e contada. E tudo isso leva a gente a pensar numa coisa maior, né? A história de Canutama e do Manuel Urbano, infelizmente, não é um caso isolado. Quantas outras cidades pelo Brasil afora também não tiveram fundadores negros e indígenas com histórias incríveis que foram simplesmente apagadas? Resgatar a memória de Canutama é, na verdade, um convite para a gente olhar para o nosso próprio país com outros olhos.